Formas de organização do DNA. Nós vimos que o DNA é composto por 4 bases nitrogenadas. A molécula está disposta em fita dupla, num formato helicoidal com um giro para a direita. Mas de que maneira que essa estrutura molecular ela está organizada? Nós vamos observar que o DNA de um organismo eucarionte ele está organizado no que nós chamamos de genes e cromossomos. As moléculas de DNA são, em geral, muito maiores do que a célula. Sendo assim, a estrutura terciária do DNA se organiza em uma estrutura que nós chamamos de cromossomos. Então, o cromossomo é uma forma de organização do material genético. O DNA, ele contém genes e regiões que são chamadas de intergênicas. As duas podem servir para desempenhar funções vitais às células. No entanto, eu tinha chamado a atenção para vocês das sequências que nós chamamos de genes. Dentro dos elementos cromossômicos, nós vamos ver que os genomas mais complexos, como eu disse anteriormente, das células de um organismo eucarionte, necessitam de níveis maiores de organização cromossômica. E o gene é uma dessas formas de organização. Por definição, gene é todo DNA que codifica a sequência primária de algum produto gênico, que pode ser tanto um polipeptídeo, uma proteína, quanto um RNA com funções catalíticas, as ribozimas, por exemplo, ou estrutural, um RNA mensageiro, como exemplo. Então, aqui nós temos a molécula de DNA, como vista no seu formato helicoidal, e vamos imaginar que nós temos uma sequência específica aqui, e que essa sequência, ela está aqui representada para vocês, e que essa sequência específica, ela é capaz de produzir uma proteína funcional. Quando nós temos uma sequência no DNA e que essa sequência é capaz de produzir uma proteína funcional, essa sequência especificamente é o que nós chamamos de gene. Nós vamos ver que os genes eucarióticos ainda possuem nas suas sequências o que nós chamamos de exons e de introns. O que são exons? Exons são segmentos ou sequências no DNA que codificam polipeptídicos. E introns? Introns são segmentos no DNA que não são traduzidos, ou seja, não codificam polipeptídicos. Então, nos genes eucarióticos, nós ainda vamos encontrar sequências que são exons e sequências que são introns. Ainda nós temos como elementos cromossômicos as sequências regulatórias. O que são sequências regulatórias? São aquelas que fornecem sinais que podem indicar o início ou o fim de um gene, ou também influenciar num processo que nós vamos conhecer, que é o processo de transcrição de genes. Ou, além disso, elas funcionam como ponto de início da replicação, que é também algo que nós vamos conversar, ou da recombinação, que é algo que vocês vão ver lá na genética. Nós ainda temos como elementos cromossomos sequências que são chamadas de sequências altamente repetitivas. Dentro dessas sequências altamente repetitivas, nós temos o que nós chamamos de centrômeros, que são sequências no DNA
que funcionam durante a divisão celular. Por quê? Porque o centrômero é o ponto de ancoragem das proteínas que fixam o cromossomo às fibras de fuso. Porque nós vamos observar que durante o mecanismo de divisão celular, o processo se dá devido à movimentação dos cromossomos. E essa movimentação ela ocorre justamente porque essas proteínas se ligam especificamente na região do centrômero. Uma outra região que nós temos são os telômeros, que são sequências no final do cromossomos eucarióticos que ajudam a estabilizar o cromossomo. Bom, então vamos entender como que esses elementos eles estão lá naquela estrutura que nós vimos. Antes eu preciso dizer para vocês que uma célula, dependendo do estágio em que ela está, ela pode ser vista dessa maneira ou dessa maneira. A mesma célula, ela pode ser vista de diferentes formas. Em relação a quê? Em relação ao seu material genético. Quando eu visualizo o material genético de uma célula dessa maneira aqui, eu chamo essa estrutura aqui de cromatina. Croma vem de cor, que na verdade é a cor que nós visualizamos o material genético quando nós colocamos um corante. O que é a cromatina? A cromatina é o material genético de forma descondensada. Dependendo do estágio que eu vejo essa mesma célula, esse material genético, ao invés de estar dessa maneira, ele está dessa maneira aqui. Essa estrutura que eu estou vendo aqui é o que nós chamamos de cromossomos. Então, o material genético, ele pode se organizar de maneira diferente dependendo do estágio em que ele está. Só que o que nós estamos vendo aqui? O cromossomo, ele ainda pode ser visto dessa maneira aqui ou dessa maneira aqui. Quando eu vejo o cromossomo dessa maneira aqui, essas estruturas aqui, elas são chamadas de cromátides irmãs. Onde elas estão? Aqui, ó. Cromátides irmãs. Cromátides irmãs. Quando nós temos o cromossomo duplicado, é quando nós visualizamos as cromátides irmãs. Isso significa que esse cromossomo já passou por um processo que é chamado de replicação. Se ele não passou pelo processo de replicação, nós vamos visualizar o cromossomo simples, como nós estamos vendo aqui. Uma outra coisa que é importante nós visualizarmos é que esses cromossomos, eles possuem essa estrutura aqui, e que está aqui, não muito nítido, mas ela está aqui, que é o que nós chamamos de centrômero. Quando nós observamos que as cromátides, elas estão dividindo o mesmo centrômero, como nós estamos vendo aqui, elas sim são chamadas de cromátides irmãs. O centrômero aqui, ele está dividindo o cromossomo. Nós podemos ainda identificar cada uma dessas partes e elas são chamadas de braço, tanto essa quanto essa. E nesses braços aqui, nós ainda podemos identificar as suas extremidades. E essas extremidades é o que nós chamamos de telômeros. Tudo isso aqui, um cromossomo duplo ou um cromossomo simples, nós devemos lembrar que isso daqui é o quê? Isso daqui é o próprio material genético. Agora vamos entender uma coisa. De que maneira que a molécula de DNA ela assume o formato helicoidal que nós vimos? A molécula de DNA de um organismo eucarionte, ela está associada a proteínas.
E um grupo de proteína é muito importante para que a gente observe a sua interação com a molécula de DNA. Quais são essas proteínas? As proteínas histonas. As proteínas histonas, identificadas como H1, H2A, H2B, H3 e H4, são as proteínas que estão associadas à molécula de DNA. A proteína H1, elas geralmente são maiores, porém elas são menos conservadas, enquanto as demais, elas são menores e mais conservadas. De que maneira que elas se organizam e se aderem à molécula de DNA? Porque existe uma forma de organização dessas proteínas. Nós vamos observar aqui que está sendo representado nessa projeção, aqui em rosa, nós estamos representando a molécula de DNA. Em cinza, tanto dentro quanto aqui fora, nós estamos representando as proteínas histonas. Só que se nós olharmos bem aqui, existe uma forma de organização dessas proteínas na molécula de DNA. A cada 2 voltas que a molécula de DNA ela dá, nós vamos observar que tem 8 histonas dentro. Quais são essas histonas que estão dentro? São 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 e 2 H4, formando aqui um octâmero. 8 delas estão dentro. E a H1 ela vem aqui do lado de fora. A cada 2 voltas da molécula de DNA, com 8 histonas dentro e uma fora, nós vamos ver que ela vai formando a molécula de DNA. E essa estrutura é o que nós chamamos de nucleossomo ou cromatossomo, né? Que croma de novo vem da cor, né? Então, dessa maneira é que a molécula ela vai adquirindo o seu formato helicoidal. As interações que não foram possíveis de serem vistas, que eu disse para vocês que tem na molécula de DNA, é porque ela se estabelece aqui, ó, com essas proteínas histonas, de modo a garantir o formato helicoidal da molécula de DNA. Aqui nós estamos vendo diferentes estágios de organização. Aqui nós temos uma região curta de uma dupla hélice do DNA. Aqui nós estamos observando a estrutura do nucleossomo. E se nós observarmos aqui, essa estrutura aqui é um aumento dessa região específica. Só que quanto mais próximo nós tivermos o nucleossomo, nós vamos ver aqui, ó, fibra da cromatina do nucleossomo compactado, mais condensado vai estar o material genético. Quanto mais distante os nucleossomos eles estiverem um do outro, menos condensado vai estar o material genético. Então, a condensação tem a ver com quão distante ou não está o nucleossomo do outro. No material genético, nós podemos ver então, aqui nós temos o cromossomo, e nesse cromossomo aqui, nós podemos ver diferentes graus de condensação. Aqui nós observamos que os nucleossomos eles estão mais distantes. Essa região em que a cromatina ela está menos condensada, eu chamo essa região de eucromatina. Quando os nucleossomos eles estão mais próximos, significa que a região ela está mais condensada e essa região mais condensada aqui, ela é chamada de heterocromatina. E nós ainda temos um grau máximo de condensação. Que esse grau máximo de condensação, o que nós observamos é a própria estrutura do cromossomo. Dessa maneira é que o material genético, o DNA, se organiza estruturalmente.